Meus amigos, hoje eu quero falar a respeito de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, um dos grandes filósofos da história. Tomás de Aquino, ele sistematizou o pensamento religioso da Idade Média, ao fazer a releitura de autores clássicos. Onde ele nasceu? Nasceu no ano de 1225. 1225, no castelo de Roccasecca. Castelo de Roccasecca, no condado de Aquino, em Campania, na Itália. Em 1230, ele foi enviado para o mosteiro de Monte Cassino. Tomás de Aquino, seu nome italiano é Tommaso de Aquino. Ele foi um frade da ordem dominicana, ou dos pregadores, porque a ordem dominicana era a ordem dos pregadores. Produziu obras que tiveram muita influência na teologia e filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica. Tradição escolástica que vamos ver depois. Por causa de suas obras e o impacto que essas obras produziram no pensamento filosófico medieval, foi reconhecido como Doctor Angelicus, entre aspas, Doctor Communis, entre aspas, e Doctor Universalis, entre aspas também. Foi fortemente influenciado por São Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um outro teólogo e filósofo. Agostinho de Hipona, Aristóteles e Platão, entre muitos outros. Seu livro mais famoso foi Suma Teológica, de 1485. Teve forte influência em pensadores como René Descartes, Martin Heidegger e outros. Também era conhecido como príncipe, entre aspas, príncipe da escolástica, sendo intitulado doutor da Igreja Católica no ano de 1567. Seu pai era o conde Landulfo de Aquino, que estudou na abadia de Roccasecca. A escolástica, o que era a escolástica? A escolástica era um método dialético que pretendia unir a fé e a razão em prol do crescimento humano. Isso era escolástica. Inspirado nas ideias do filósofo grego Aristóteles, que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., fez um trabalho pautado no realismo aristotélico. Um trabalho pautado no realismo aristotélico, em detrimento dos seguidores de Santo Agostinho inspirado. Esses seguidores eram inspirados no idealismo de Platão. Tomás de Aquino foi um grande estudioso e um ávido escritor nas áreas de filosofia, metafísica, física, teologia, ética e política. Ele escreveu obras importantes como Preces, Sermões, também foi uma obra importante, Suma contra os Gentios, Suma Teológica, para mim a mais importante, Exposição sobre o Credo, O Ente e a Essência, de 1248 a 1252, comentários, ele fez comentários ao Evangelho de São João e comentou a Epístola de Paulo, comentário às sentenças. Tomás de Aquino, que ele viveu, foi de 1225 a 1274, talvez seja o mais conhecido dos pensadores medievais. Ninguém mais conhecido que ele. Para ele, convergem tanto a tradição mais especulativa do cristianismo, converge para Tomás de Aquino, como a mais mística. E num contexto de modernidade, entre aspas, para a Europa, porque no século XIII a Europa começou a ter as universidades, o desenvolvimento das grandes universidades, intensificação dos estudos aristotélicos e árabes,
foi o século XIII. Tomás é ousado em seu humanismo. Para ele, a inculturação não tem limites, senão o do erro. Ser inculto não tem limites. Ser ignorante, senão o erro te leva ao erro. A heresia não amedronta, porque não é inteligente. A heresia, por mais que seja danosa, ela não é inteligente. E o irracionalismo, por mais refinado que se assevere, não é espiritual. Igualmente, a loucura não é totalmente mística, ou necessariamente mística. Ao passo que uma conduta do cristão, uma conduta realmente racional, pode levar ao caminho da salvação. Muito bem, a investigação, para nós investigarmos o pensamento de Tomás de Aquino como cristão, não basta repetir algumas afirmações de manuais, ou manualísticas, que ele cristianizou Aristóteles. Que Aristóteles foi cristianizado, entre aspas, por Tomás de Aquino. A sofisticação de seu pensamento transcende muito os clichês, e para caracterizá-lo, não se pode perder de vista um aspecto marcante de seu tempo. Os autores de sua época, ao pensar como cristãos, ao procurar entender o dinamismo da fé. Ora, esses autores dividiam-se em diferentes tendências, duas tendências principais. A primeira, para uns desses autores, a fé é um contato com Deus, é um fruto de amor. Ela seria radicalmente uma qualidade da natureza afetiva, uma resposta amorosa ao amor de Deus. Para outros, o contato amoroso com Deus nasce do conhecimento. Você tem que ter conhecimento para ter esse contato amoroso com Deus. Sobretudo porque ninguém ama o que não conhece, de acordo com esses autores. E porque o conhecimento é sempre o primeiro vínculo que entretemos com os outros. Pode ser pessoas ou coisas. Então a fé seria fundamentalmente um conhecimento, uma virtude ou habilidade da inteligência que acolhe a Deus e desperta o amor de Deus. Essa é uma das perspectivas possíveis para angular aquele período da história do pensamento ocidental denominado normalmente de alta escolástica, que nós já vimos o que é escolástica. Os autores da primeira tendência que eu acabei de citar, de modo geral, valorizavam acima de tudo a experiência afetiva, deixando para segundo plano o primeiro a experiência afetiva, segundo plano, na verdade, objeto das expressões de fé. Boaventura de Bagnoregio, de 1217 a 1274, por exemplo, será um seu representante. E sua filosofia marcar-se-á por certa recusa do aristotelismo. Ele não aceitava o aristotelismo, com base em razões cristológicas, em Cristo, tá? Somente em Cristo. Pois no seu dizer, teses aristotélicas fundamentais, como por exemplo, a eternidade do mundo que Aristóteles falava, ou a unidade do intelecto, afirmada pelo aristotelismo averroísta, ofuscariam o papel de Cristo mestre e salvador do mundo. Então, ele era contra. No segundo vídeo eu quero continuar falando sobre o grande Tomás de Aquino.